pessoas procurando resolver suas dificuldades diante da vida penosa que o julgavam levar compareciam, angustiadas, pedindo ingresso no imenso hall de protegidos, ignorando os encargos que viriam depois de conseguirem, de forma fácil e direta, o que precisavam. Mas havia também ali, aqueles que buscavam ajuda para suas dores graves e verdadeiras com sérios propósitos, e nem por isso ficavam sem o socorro desinteressado e urgente. Criaturas iluminadas também atendiam amenizando, na medida do possível, os sofrimentos dos que traziam a pureza de coração. Ali compareciam para assistir e influenciar beneficamente os encarnados e desencarnados que ali se juntavam, derramando seus benefícios que, aos poucos, ia moldando a equipe de trabalho para um dia atingir a finalidade edificante para a qual a mediunidade era dada aos homens. O conjunto das vozes, misturadas ao som dos instrumentos, compunha um barulho ensurdecedor, enquanto o ambiente exalava forte cheiro de ervas, bebidas e fumo. Em meio à confusão, alguém viu que Antônio chegara amparado pelo amigo e convidou a entrar e se acomodar, aguardando a chegada triunfal do dirigente maior. De repente muitas pessoas se deslocaram de seus lugares, formando um círculo ao redor de um homem forte e alto, que se vestia também de forma exótica. E o ritmo da música aumentou freneticamente, enquanto ele se retorcia dizendo palavras desconexas sob a influência da criatura espiritual que o acompanhava em simbiose fluídica. Depois de um ritual místico, o homem sentou-se em um lugar que parecia estar reservado a ele e ordenou que trouxessem os necessitados em busca de suas orientações. Enquanto vasta fila começava a caminhar rumo ao atendimento especializado, Antônio, sentindo dores nos ferimentos, queria o alívio, mas estava assustado. Nunca tinha visto coisa parecida. Já conhecia a psicofonia, mas não daquela forma. Não conseguia ficar de pé sem a ajuda do companheiro que o trouxera. Desejou sair correndo e ir embora, mas o amigo acreditava estar ali, a solução de seus problemas, e o encorajava, amparando-o. Meio inebriado pelo cheiro aspirado das ervas alucinógenas ali queimadas, foi se entregando ao ritmo dos tambores. Recordou-se da mãe, e as lágrimas lhe vieram aos olhos. Depois recordou-se de Dona Cândida, dos vizinhos e amigos que vieram da Itália com eles. Novamente desejou sair correndo dali, mas quando deu por si não havia mais tempo. O orientador reclamava pela demora, pois era a sua vez de entrar na roda para atendimento. Sem perda de tempo os auxiliares do trabalho foram conduzindo com braços fortes, segurando-o firme, ordenando-lhe que se sentasse. Acomodado na espécie de poltrona, o homem, em transe visível, estendeu as mãos em direção à sua cabeça. Havia muitas entidades espirituais ali disputando o serviço. Umas tinham aparência horrível, portavam-se de modo quase infantil lutando pela vez de agir. Outras ficavam quietas como que embriagadas, olhando para determinadas pessoas as quais estavam intimamente imantadas. Era visível que as intenções não eram boas. Não obstante o esforço da mãe de Antônio intuindo para que não entrasse naquela sintonia, ele estava confuso e, ao mesmo tempo, encantado com aquilo que se assemelhava ao seu comportamento dos últimos tempos. Então, percebendo o risco de perdê-lo para aquela criatura iluminada e tentando anular qualquer tentativa de fuga, o espírito que estava bem ligado ao médium, usando voz firme, se fez ouvir dizendo: "Você precisa trabalhar, tem mediunidade, por isso sofre. Precisa desenvolver, mas tem que decidir a quem quer servir. Aqui podemos ajudá-lo e todos os seus problemas se resolverão. Não brincamos em serviço. O resultado aparece imediatamente. Há muita coisa ruim sobre você. Tem muita gente invejosa querendo prejudicar, mas podemos dar um jeito. Volte aqui na próxima reunião, e traga as coisas que vou relacionar e faço a limpeza necessária. Ficará livre do que está incomodando. Gostei de você, podemos ser amigos ou inimigos, é só escolher. Se fizer tudo direitinho, ficarei ao seu lado para o que precisar."
Tenho muitos servidores que trabalham para mim, e vou pôr um de olho em você. Podemos fazer um acordo, eu ajudo e você me paga pelo meu serviço. Para ver como sou camarada, desta vez nem vou cobrar nada. Pode ir e pense no que falei. Antônio levantou com dificuldade, caminhou mais alguns passos amparado pelo amigo, e sentou-se no final do salão onde as pessoas cantavam e dançavam. Seu pensamento trabalhava sem parar. Não conseguia organizar as ideias. Na confusão de sua mente, numa fração de segundos, pareceu-lhe ver a imagem de sua mãe carnal, como a viu suavemente naquela noite em que recobrou a memória apagada pelos acontecimentos trágicos da infância. Recordou o lar de Dona Cândida e das reuniões nas quais estudavam e praticavam o auxílio aos necessitados de uma forma muito diferente do que acabara de presenciar, e teve novamente o impulso de sair correndo dali. Mas suas ideias se misturavam. Estava muito perturbado, e pensava na proposta da entidade, como algo que lhe traria os benefícios imediatos que procurava. Dividido entre o dever e o querer, decidiu não esperar. Nada mais tinha a perder e as lembranças do passado só lhe traziam amarguras. Já tinha desistido das regras morais que aprendera com os amigos no lar. Eram por demais rígidas, e lhe impunham renúncias e sacrifícios que ele não estava disposto a praticar. Ali seria diferente. Teria facilidades, pois a entidade manifestante prometeu-lhe contato direto. Era só perguntar e obter a resposta. Se o fizesse tudo direitinho, teria um conselheiro espiritual ao seu dispor. Resolveria seus problemas facilmente. Por que não tentar? Saiu animado, esperançoso, disposto a retornar com tudo o que fosse necessário para participar. Tomada a decisão, os pensamentos afloravam e se fortaleciam, somados às inspirações daquelas mentes, ignorantes das leis divinas, que queriam desfrutar de prazeres de toda a monta a qualquer custo. A entidade que se manifestava pelo médium devia ter grande poder, pensava. Não era como aqueles que conhecera na casa de Dona Cândida, que não exigiam nada, mas também não ajudavam em nada. Falavam através de enigmas e deixavam a parte mais difícil para os humanos resolverem. Aquilo sim era uma presença forte e objetiva. Talvez os outros não tivessem mesmo a força e o poder que aquele espírito tinha. Antônio estava ansioso. Queria respostas imediatas. Não tinha paciência para ficar esperando que as coisas caíssem do céu em sua cabeça. Buscava alguém que pudesse dar-lhe as coordenadas e não precisasse ficar quebrando a cabeça para realizar o trabalho que os espíritos poderiam, com facilidade, fazer para ele. Já estava deslumbrado com a ação daquela entidade que parecia interessada em resolver seus problemas em troca de tão pouco. Ele estava só e não tinha nada a perder. Sem dinheiro, sem família, expulso de sua última morada pelos companheiros. Sentia-se a mais infeliz das criaturas. E agora, graças àquele espírito, sabia que tudo de ruim lhe acontecia por culpa de pessoas que desejavam e trabalhavam pelo seu mal, mas iria descobrir quem eram essas pessoas. De agora em diante devolveria o troco certinho àqueles que o fizeram sofrer. Não conseguia tirar aqueles pensamentos da sua mente atordoada. Parecia encantado com o que ocorrera, e agradecia ao amigo por tê-lo levado lá, pois era exatamente o que precisava. Pobre Antônio! Quão equivocado estava! Perturbado, alcoolizado, abandonado pelos companheiros, doente, física e espiritualmente, tornara-se presa fácil de espíritos menos felizes, tão desorientados quanto ele. Naquela noite foi para a casa do amigo que lhe apresentara o que seria a solução para a sua vida, e ficaram ainda muitas horas conversando sobre os acontecimentos, antes de dormir. Não tinha dinheiro para providenciar o material exigido para o tal trabalho, mas queria fazê-lo. Precisou tomar emprestado, o que não lhe foi difícil. Beberam mais para comemorar a adesão e depois dormiram até que o sol lhes acordasse com sua luz entrando pela janela que ficara aberta.
No dia marcado ele compareceu ao local portando uma sacola com tudo que o espírito solicitou por intermédio do médium. Aguardou o término do atendimento para que saíssem procurando o local indicado para fazer o tal trabalho. Não precisamos descrever os detalhes do acontecido, mas vale dizer, combinava muito bem com os anseios de Antônio, que passou a frequentar assiduamente as reuniões. Passava os dias vagando de lá para cá, e à noite ia dormir na casa do amigo que também morava só. Não tinha trabalho nem estudava como prometera Dona Cândida. Dormia a maior parte do tempo, e raramente se punha a trabalhar, e não se preocupava com isso pois, segundo o novo amigo espiritual, estaria protegido de qualquer transtorno. De agora em diante não precisaria mais temer nada e deveria apenas curtir a vida. Contava os minutos que faltavam para os trabalhos, do qual participava atento e dedicado. Logo passou a morar nos fundos da tenda, numa barraca armada precariamente. Mas estava feliz e totalmente entregue aos labores da prática daqueles rituais. Não lhe foi difícil, porque já estava relativamente familiarizado com o processo de comunicação que iniciara no antigo lar. Em pouco tempo já era um dos principais trabalhadores do local, vendendo suas faculdades mediúnicas às pessoas que o procuravam e fazendo-se instrumento das entidades que já os dominavam, quase por completo. Usavam muita bebida nos rituais frenéticos, banhados pela queima de ervas alucinógenas, provocando muita excitação. Os seres espirituais que os dirigiam eram, na sua maioria, muito inteligentes. Impunham pelo medo seus desejos que sempre eram realizados. Davam provas de seus poderes, revelando pequenos segredos pessoais, que não lhes era difícil saber, por serem conhecedores dos pensamentos e desejos mais íntimos de seus pacientes, aos quais vigiavam o tempo todo, e com isso, ganhavam-lhes a confiança. Ignorantes, porém, das verdades do Evangelho de Jesus, desperdiçavam tempo e talento em obras fúteis, enredando-se pelos caminhos tenebrosos que mais tarde lhes custariam dores cruciais e ranger de dentes. Antônio usou e abusou dessa posição que lhe trouxe muita glória e brilho perante os homens que o procuravam. Mas também ganhou inimigos incontáveis, tanto entre os homens como entre os espíritos desencarnados que, muitas vezes, se sentiam ludibriados por ele. 2 anos lhe bastaram para que as entidades o abandonassem, visto que ele já não lhes oferecia a força e o poder do qual se julgava possuidor. Seu corpo ressentido de tantas orgias curvava-se ao peso dos excessos alcoólicos e outros inconfessáveis. Estava ainda mais doente do que quando começou. Questionava os assistentes espirituais que antes o envaideciam com suas falácias, e agora o deixavam sem respostas. Entrou em decadência, e, tão rápido quanto subiu ao poder, foi sua queda. Mas não seria fácil escapar dos compromissos assumidos. Não estava mais em seu poder a decisão de parar. Insistindo em abandonar tudo, tornou-se mais uma vítima de suas escolhas, vampirizado por entidades trevosas às quais servira até então. Não tinha mais forças, e nem conhecimento para lidar com aquela situação. O mau uso da mediunidade tornou-o vulnerável às influências dos inimigos adquiridos com os atos deploráveis. Dentre eles, credores do passado identificaram-no e tornaram-se cobradores implacáveis, pela lei de ação e reação à qual estamos todos submetidos. Quanto mais sofria, mais bebia, e quanto mais bebia, mais alimentava, com suas emanações deletérias, os parceiros espirituais, dependentes de seus vícios. Nos últimos anos aprendera a fumar, beber misturas alcoólicas mais fortes, em doses cada vez maiores. Alimentava-se muito mal e frequentava botequins de baixa categoria, onde eram comuns cenas de violência e maldade. Obrigado a afastar-se das atividades mediúnicas pela falta de assistência espiritual desejada, foi convidado a se retirar do local onde morava nos últimos tempos e, novamente não tinha para onde ir. Caminhou por algum tempo andando em círculos e, instintivamente,
Queria tomar a estrada que levava de volta à fazenda onde residira com Dona Cândida. Em seu íntimo, desejava voltar, mas o medo dominava. Não sabia o que encontraria, e ainda estava muito longe para chegar lá nas condições em que se encontrava. Estaria ela ainda no mesmo local? E como o receberia depois de tanto tempo sem sequer dar notícias? Afinal retribuíra com ingratidão e descaso a tantos cuidados. Lembrava-se de como ficara inválido, logo após a perda da família, e da dedicação daquela mulher que não tinha obrigação alguma de cuidar dele, enfrentando privações e humilhações para ajudá-lo. Aquele sim era amor verdadeiro. Ele não merecia perdão pelo que fizera aquele coração que só lhe dera amor. Num lance de lucidez, arrependia-se de tudo o que fizera nos últimos tempos. Desejava voltar ao passado e mudar as últimas atitudes. Sofria imensamente na situação em que se encontrava. Apagar tudo da mente era o que mais desejava no momento. O silêncio da noite o incomodava. Parecia sentir arrepios e ouvir criaturas horripilantes acompanhá-lo. Parou de caminhar e encostou-se numa árvore à beira do caminho, tapando os ouvidos para não ouvir o som ensurdecedor da noite, cortados apenas por alguns uivos de cachorros e pássaros de hábitos noturnos que emitiam sons tristes, sombrios e apavorantes. Sentiu medo como há muito não experimentava e teve vontade de sair correndo, gritando para obter o socorro de alguém que o livrasse das imagens horríveis que lhe dominavam a mente. Mas não adiantava gritar, estava muito longe de qualquer habitação, andando a esmo entre estradas de fazendas e a escuridão era quase total. Então, em meio ao desespero olhou para o céu e, num fragmento de lucidez raro diante do estado de obsessão no qual se encontrava, percebeu como a noite estava linda. Apesar de sua tristeza, as estrelas pareciam tão próximas e apenas a lua iluminava, palidamente, o caminho solitário por onde ele queria tanto poder retornar. Com o pensamento perturbado entre suas angústias e a visão majestosa daquela beleza natural, sentiu uma brisa suave roçar-lhe o rosto e depois o corpo todo. E por algum tempo deixou-se envolver pelas energias que lhe beneficiavam a alma cansada de desatinos e sofrimento. "Mãe", murmurou. "Mãe, venha me socorrer. Estou perdido." Mas só obteve o silêncio como resposta. Suas pernas, que antes doíam muito, estavam adormecidas. A cabeça livrou-se da pressão que parecia esmagá-la e sentiu o corpo todo tomado por agradável sensação de bem-estar que não queria perder. Olhou mais uma vez para o céu e pensou: onde estaria Deus nessa imensidão? Poderia ele ver meu estado? Estaria a olhar para esse pobre desditoso neste momento? E se pudesse, qual pena me seria atribuída pelos meus últimos atos? Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Esfregou os olhos cansados e não queria pensar nisso agora. Estava recebendo uma trégua diante das suas dores, e isso lhe vinha em boa hora. Precisava aproveitar cada segundo daquela paz tão escassa em seus dias. Sabia que a mãe, benfeitora incansável, deveria estar ao seu lado, mas perdera a condição de vê-la. Sentindo-se acariciado por mão levíssima e suave, acomodou-se no chão forrado de folhas à beira da estrada, e ainda sob a influência da bondosa criatura espiritual, que afugentava temporariamente os inimigos, chorou copiosamente. Depois orou como não fazia há muito tempo e adormeceu ali mesmo. Ao desdobrar-se pelo sono, recebeu lições valiosas para refletir sobre suas decisões e atitudes, considerando que ainda havia tempo de mudar o rumo de sua trajetória. As horas passaram. A noite estava pouco iluminada pela luz da lua parcialmente aparente no céu majestoso, e Antônio não foi visto pelo condutor de um carro puxado por animais que passava apressado por ali e sempre a meditar passou com uma das rodas sobre ele, que enroscando arrastou até conseguir parar. O homem assustado, parou e como ele não pudesse responder sobre sua identidade, colocou-o sobre seu veículo e levou-o consigo para sua residência, com a finalidade de prestar-lhe o socorro mais urgente.
Morava em pequena herdade próxima à cidade de São Paulo, mas numa época de escassez, não tinha facilidades econômicas. Trabalhava muito para conseguir o sustento, mas esbanjava a solidariedade e amor ao próximo. A casa era muito simples, pobre, mas cheia de luzes espirituais que vinham de seus ocupantes, a família do causador do acidente. Um grupo de pessoas que se deixavam dirigir pelo amor divino. Cultivando hábitos saudáveis, viviam em harmonia e isso ofereceu campo favorável à recuperação do rapaz, que necessitava mais de assistência espiritual do que propriamente do recurso físico. Acomodaram-no num quartinho onde depositavam as frutas para o amadurecimento. Era o único cômodo onde cabia a cama improvisada de caixotes com colchão recheado de capim, que lhe fizeram com carinho. Ficava anexo à casa e Antônio permaneceu sob os cuidados e vigílias de todos. Conduídos de seu estado, além de se revezarem nos cuidados, também o envolviam com orações constantes. Tudo faziam por reparar todos os danos físicos e morais que o chefe daquela família, sem querer, causou àquela pobre criatura. Naqueles 15 dias de assistência contínua, envolveram-se emocionalmente. Pareciam conhecê-lo há muito tempo. Logo Antônio se sentiu fortalecido. Sabia que precisava partir, não queria abusar da hospitalidade, mas não tinha para onde ir. Ciente da sua verdadeira situação, Senhor Olavo, a alma boa que o amparava naquele sítio, não permitiu que ele saísse sem rumo. Propôs-lhe que ficasse mais um pouco, e, se tivesse condição, poderia auxiliar nos trabalhos diversos, os quais todos executavam juntos. Apesar do pouco tempo que estagiava ali, muita coisa dentro dele mudara. Há muito não trabalhava, mas sentia-se bem em executar pequenas tarefas junto àquelas pessoas afeiçoadas e tão bem dispostas. Aquele lar não lhe provia apenas sustentação para suas fraquezas físicas, mas amparo contra as investidas dos espíritos desorientados com os quais se compactuara. Arrependia-se de algumas coisas que fizera equivocado, e de outras que, mesmo sabendo erradas, deliberou fazer. Parecia ter, em tão pouco tempo, reencontrado o verdadeiro sentido de viver em família. Queria esquecer o passado e recuperar o tempo perdido. Sentia muita falta das bebidas alcoólicas. Seu organismo tornara-se dependente, mas junto aos novos amigos, encontrava o apoio necessário para suportar as crises e eliminar o vício ao qual se entregara completamente. 4 meses se passaram e Antônio se sentia muito bem. Estava recuperado dos ferimentos do corpo e aos poucos, naquele ambiente sadio, também tratava da alma enferma. Já não sofria tanto com a abstinência do álcool. E os tormentos espirituais, que lhe perturbavam de início, não mais se manifestavam com tanta frequência. Talvez pelas orações constantes feitas diariamente, como hábito dos novos amigos, que o tratavam como se fizesse parte da família. A confiança crescia entre eles e Antônio não escondia nada de seu passado. Quando contou a eles sobre Dona Cândida, foi aconselhado pela matrona da casa, Dona Margarete, a procurá-la. Sentia saudades dela, mas faltava-lhe coragem para o retorno ao antigo lar. As preces do amanhecer e o agradecimento ao anoitecer junto à família acolhedora, lhe traziam uma paz indizível. Estudavam o Evangelho e, quanto mais se aprimorava nos conhecimentos religiosos, mais se sentia em débito com a mulher que o tomara como filho do coração. Imaginava o quanto ela podia estar sofrendo com sua ingratidão. 1 ano se passou. Antes não se sentia seguro o bastante para deixar o novo lar. Ainda era alvo do ataque dos espíritos trevosos que o perseguiam, preparando-lhe situações embaraçosas e arriscadas. Mas depois de ter adquirido novo comportamento, resultante do aprendizado ministrado pelo carinho daquela família de alto valor moral, decidiu não adiar mais a partida, à procura daquela que foi uma verdadeira mãe para ele. Sua decisão, embora trouxesse a dor da separação, pois já estavam afeiçoados a ele, contou com o apoio de todos.
Era comum às pessoas mais pobres viajarem de uma localidade a outra a pé. Antônio estava a mais de 50 quilômetros de distância e não poderia vencê-la sem fazer paradas para alimentação e descanso. Teria que sair muito cedo para aproveitar melhor o horário de sono mais ameno. Quando a noite chegasse, procuraria um abrigo onde descansar para continuar no dia seguinte. Dona Margarete preparou-lhe um lanche reforçado e alguns suprimentos para a caminhada exaustiva. Era a primeira vez que se ausentava do aconchego daquele lar religioso e protetor, desde o acidente. Ali determinara abandonar os vícios mais graves que adquirira. Junto deles parecia não correr perigos, mas agora estava longe, desprotegido. Pensamentos ruins lhe passavam pela cabeça, e nesses momentos ficava como se estivesse sob o efeito de bebida alcoólica. Sua aflição aumentava à medida que se distanciava, mas seguia pela estrada, no firme propósito de atingir seu objetivo. Sentiu o cansaço dominar e percebeu que já era muito tarde e mal se dera conta de que a noite descera seu manto, já envolvendo tudo que o rodeava. Avistou, logo à frente, um conjunto de pedras enormes que parecia poder abrigá-lo. Ali poderia ser um bom lugar para passar a noite. Chegando mais perto viu que, acima da primeira pedra, formava uma pequena caverna. Apesar do cansaço subiu e alcançou a entrada, e dominado pelas dores da caminhada exaustiva, jogou-se no chão daquele refúgio abençoado, onde podia se recuperar para continuar no dia seguinte. Nem se alimentou. Desejava desesperadamente o repouso, mas não conseguia relaxar, tal era sua agitação interior. Imagens distorcidas dos pais, das irmãs, da fazenda onde viveu na infância giravam em sua memória atormentando-o. O estrondo do vulcão e o que acontecera depois, parecia voltar-lhe à lembrança. As imagens da caldeira fumegante a jorrar suas lavas sobre tudo o que ele mais amou na vida, colocando um triste final na página mais doce de sua história, passavam por ele como se a tragédia tivesse acontecido recentemente. Dona Cândida era o único laço que o ligava ao passado. Recordou-se da infância feliz e o trauma vivido aos 10 anos e depois o carinho dela envolvê-lo. Sentiu muita saudade, como nunca havia sentido, desde que deixou seu lar. Lembrou-se da casa na cidade onde morou com os supostos amigos, dividindo o pequeno espaço e a promiscuidade. Embora vivesse com plena liberdade e muitos prazeres mundanos, jamais conseguira ser feliz ali. Lágrimas corriam pelas faces apertando o coração, numa espécie de arrependimento por ter trocado tanto amor por liberdade e diversões que não conseguiram proporcionar-lhe felicidade alguma. Em curto espaço de tempo presenciara a morte de muitos amigos em brigas inúteis, sustentando ideias erradas impostas pelas companhias com as quais andavam. Passara fome, frio e necessidade do imprescindível à sobrevivência. Estava agora com 22 anos. Vivenciara situações que muitos velhos nunca tinham vivido, em experiências mais longas que as dele. Muitas vezes, depois de alguns tragos com os amigos, pensara em acabar com a vida, mas faltou-lhe coragem. Recordando-se disso murmurava: graças a Deus. Aspirou o ar fresco da noite silenciosa, quebrada às vezes pelos ruídos de animais noturnos. Alegrou-se com aquela paz e, sem que pudesse controlar, as cenas dos acontecimentos de sua vida passavam em seu pensamento sugerindo-lhe um balanço. Sem poder conciliar o sono, ficou pensando e repensando, organizando seus arquivos mentais há tanto tempo desorganizados. Depois de muitas horas adormeceu, vencido pelo cansaço. Capítulo 9. Encontro com o passado. Acordou com o sol iluminando a paisagem rural, que deveria ser apreciada demoradamente, não fosse o peso de algo a deslizar sobre seu corpo. Imóvel tentou olhar e identificou o guiso de uma cascavel que buscava talvez um lugar para se aquecer no sol fora da caverna. Aterrorizado não conseguia pensar no que fazer. Ficou imóvel esperando que ela saísse,
mas ela voltou sua cabeça para o lado de dentro e começou a percorrer lentamente sobre a perna de Antônio, mostrando sua língua para localizar o calor e nortear-se. Sua perna estava curvada e o peso do animal fazia pressão, trazendo uma dor insuportável. Ele puxou lentamente, mas o réptil armou-se em posição de ataque, embora parecesse estar tão amedrontado quanto ele. Quase petrificado, o rapaz movia apenas os olhos tentando dominar o terror. Sabia que se não a agredisse teria boa chance de ela ir embora. Mas o pânico dominou e, não podendo mais se conter, num gesto brusco, repeliu o animal peçonhento com a bolsa que trazia, tentando livrar-se, mas não foi rápido o bastante. No frenesi de escapar sentiu a dor da picada e o sangue a descer-lhe pela perna. Sabia que era venenosa, conhecia o guiso e, em breve, a quantidade de veneno nele injetada começaria a agir contra sua vida. Estava perdido, pensava. Precisava de socorro, ou morreria ali sozinho. O animal embrenhou-se na mata e ele ficou sob forte tensão nervosa, física e psíquica. Sentiu mais uma vez a presença das criaturas trevosas, a se divertirem com sua aflição. Ficou temeroso, entendia-se devedor de faltas graves contra as leis de Deus. Mas, se isso o perturbava, também tinha a certeza de que havia se modificado bastante e já não estava mais na mesma sintonia. Se tinha errado muito, também tinha conseguido a oportunidade de reparar alguns erros e era o que queria continuar a fazer. Por isso entregou-se à prece como havia reaprendido no convívio benéfico com a família de seu Olavo. E assim sentiu-se novamente confortado por vibrações animadoras. Gritou por socorro, mesmo sabendo estar só. Lembrou-se de que em sua infância era comum o aparecimento de cobras na fazenda, que provocavam acidentes semelhantes. Pensou em fazer como o pai, naquelas ocasiões em que presenciara o socorro. Rasgou parte da roupa, amarrando-a acima da picada. Introduziu ali um pedaço de galho, torcendo e improvisando um torniquete a fim de minimizar a passagem do sangue envenenado para o resto do corpo. Em seguida desceu até a estrada esperando por alguém que pudesse socorrê-lo. Sentia muita dor, e a visão já parecia turva, quando apareceu na estrada uma charrete aproximando-se rapidamente. Rolou para o lado e amarrou um pedaço de pano no resto do galho que conseguira puxar, fazendo assim uma espécie de bandeira sinalizadora, que o ajudou a ser avistado pelos ocupantes. Sem que precisasse pedir socorro, a condução parou. Desceram dela um senhor distinto acompanhado de uma menina moça que, com bondade e simpatia, ouviram a rápida narração do acontecido. Graças a Deus vocês apareceram. Ajudem-me por favor, dizia Antônio em voz enfraquecida. Uma cobra venenosa me picou e pensei que fosse morrer aqui sozinho. Acalme-se, meu rapaz, dizia o senhor com sotaque italiano, nós o levaremos ao posto médico na cidade e lá então será socorrido como precisa. Aguente firme. Estamos um pouco longe, mas vou apressar os cavalos para que cheguemos depressa. Assim dizendo, acomodou-o deitado na parte traseira da condução e solicitou à mocinha que o amparasse em seus braços, limpando-lhe o rosto suado e segurando para que não caísse visto ser um veículo pequeno demais para carregar alguém deitado. Sara aqueceu com a cabeça, sem responder, pondo-se a fazer o que o pai sugerira. Olhou o rosto do rapaz e algo lhe chamou a atenção. Sentiu uma espécie de amargura que vinha do íntimo de seu coração, mas não conseguia detectar o porquê. Reparou como ele era belo, embora estivesse com aspecto de sofrimento, e sentiu vontade de abraçá-lo como se o amasse e o esperasse há tanto tempo. Estranhou a situação em que se via envolvido e tratou de recompor-se. Fora educada com princípios morais rígidos e ruborizava-se só em pensar naquilo. Cuidou dele com bondade, sem pronunciar uma palavra. Ele por sua vez, embora estivesse em estado febril e doloroso, não deixou de prestar atenção naquele olhar inocente que se desviava do seu envergonhada, e sentiu a mesma atração inexplicável. Por mais que se esforçasse,
Não consegui manter-se acordado até chegar ao posto de socorro. Foi atendido e transferido com urgência para o hospital. Corria sério risco de morte. Precisava de tratamento intensivo. Não teve consciência de nada do que se passou em vários dias, até acordar, depois de reagir heroicamente ao estado letárgico. Seu corpo estava todo trêmulo. Sentia arrepios e suores frios a lhe percorrer por toda a constituição física. Aos poucos voltavam-lhe as lembranças, como se viessem de um tempo muito distante. Recordava-se vagamente dos últimos acontecimentos quando a febre baixava, mas ainda sentia a grande confusão de pensamentos. Permaneceu 4 dias delirando sob os cobertores daquele hospital. Sonhava com cenas de sua infância, mas a protagonista era aquela mocinha presente. Sem forças para reagir ou compreender, deixava-se levar pelos devaneios. O amor parecia nascer com toda a intensidade em seu ser. Em meio aos sonhos tão doces, apareciam criaturas com as quais dividiu alguns anos de más escolhas, como a cobrar pelos pactos esquecidos, dos quais se arrependia amargamente. As figuras pareciam gargalhar diante de seu corpo inerte, como a regozijar-se com as ações nefastas que diziam ter sido provocadas por eles. Seu único e melhor recurso, do qual felizmente não se esquecera, era a prece, que o mantinha isolado das investidas deles. Mais alguns dias e já não corria mais risco de morte. Recebia visitas médicas e os enfermeiros cuidavam dele com carinho especial. Lembrava-se agora de tudo o que lhe acontecera, ansiava pela visita especial daquela jovem, mas não sabia se viria. A doce figura dela com aqueles olhinhos vivos, como a implorar silenciosamente para que ele não morresse. Essa recordação lhe sustentou o bom ânimo, dando forças para que lutasse pela vida de forma quase impossível. Às vezes pensava ter apenas sonhado com ela durante seus delírios e temia que a realidade pudesse apagar as esperanças de voltar a vê-la a qualquer instante. Mas sua imagem voltava ali com detalhes que não deixavam dúvidas. Ela existia sim. Chamava-se Sara. Lembrava de seu pai pronunciar seu nome, e aquele rostinho angelical sentindo algo que até então jamais experimentara. Era como se já amasse há séculos e aquela emoção dominava sua própria vontade. No 7º dia de sua convalescença, bateram à porta do quarto simples, mas confortável e limpo. Era o homem que lhe salvara a vida prestando socorro na hora. Sentimento de gratidão envolveu o coração de Antônio. Lágrimas brotaram de seus olhos, e um nó na garganta o impediram de falar. Mas o encanto foi maior ao olhar para a porta e visualizar a tão sonhada imagem de mulher, que deixou transparecer a mesma emoção mesclada à timidez naquela figura juvenil, onde a beleza desafiava caprichosamente o coração de Antônio. O homem percebeu a situação e quebrou o silêncio constrangedor falando animado com seu sotaque italiano. Olá, meu jovem, bom dia. Como tem passado? Estou muito contente com sua recuperação e confesso que superou minhas expectativas não muito boas a seu respeito. Você é bem forte ou tem uma proteção muito grande. Sinceramente não pensei que fosse sobreviver e estou muito feliz. Oramos pelo seu restabelecimento total, e agora temos que agradecer ao Senhor pela graça que recebemos. Não é, Sara? Ela apenas concordou com a cabeça e ele continuou. Acho que você é como gato, tem 7 vidas e deve tê-las gasto todas de uma só vez. Dizendo isso deu uma boa gargalhada. Antônio sentiu-se confortado e envolvido pela amizade espontânea que o desconhecido lhe oferecia. Respondeu envergonhado, puxando o cobertor sobre si como se quisesse esconder o conteúdo de seu coração, que parecia revelar os sentimentos em relação à moça. Tentava disfarçar o tremor de seu corpo pela emoção que a jovem lhe provocava, respirando fundo antes de responder. Obrigado, senhor. Lourenço, respondeu o homem estendendo-lhe a mão. Percebendo que Antônio olhava para a jovem, aproximou-a gentilmente do leito, dizendo:
Esta é Sara, minha filha. Antônio estendeu a mão a ela que lhe correspondeu o desejo, colocando a sua sobre a dele. A mãozinha gelada dizia mais do que qualquer palavra e ele sentiu uma alegria indizível. Beijou-a em sinal de respeito e gratidão, depois soltaram-se desajeitados. Antônio agradeceu a ambos pelo socorro, deixando soluços cortarem suas palavras carregadas de emoção. Confesso-lhes que muitas vezes pensei em acabar com a vida, mas quando vi que isso poderia acontecer, desejei mais do que nunca viver. Calma, filho, respondeu o novo amigo, você ainda é tão jovem para dizer essas coisas. Onde já se viu querer acabar com a vida? Acaso não sabe que ela é dádiva de Deus? Sim, eu sei, é que já passei por tantos momentos de desespero. Mas sei também que devo ter merecido esse susto para valorizar o grande tesouro que tenho. Nunca mais vou pensar assim. Jamais voltarei a desejar a morte, seja qual for a minha dor. Não pense que se aprende assim tão rápido as lições, mas já é um bom começo. Mais alguns minutos de conversa e o senhor Lourenço despedia-se desejando pronto restabelecimento ao jovem. Antes de sair, pediu licença para fazer uma prece de agradecimento a Deus. Antônio acompanhou respeitosamente, e naquele momento o quarto simples se iluminou com uma cor de indescritível beleza. Fluidos eram derramados em forma de cascatas sobre o trio que ali se encontrava. Ao término, Antônio, comovido e envergonhado diante da jovem, não sabia como agradecer tanta bondade. Perdeu-se novamente em palavras encabuladas, carregadas de emoção. Os dois se retiraram e o coração do jovem entregou-se ao sonho. Estava apaixonado, não tinha dúvida. A força desse amor que conhecia pela primeira vez, era como se já viesse de tempos remotos, levantando séculos de espera e sofrimento pelo reencontro. Já lhe doía a saudade e desesperou-se com a ideia de, talvez, jamais voltar a vê-la. Quem seria aquela jovem que lhe invadia a alma sem pedir licença, sem medir dificuldades e sofrimento? Passou o dia inteiro sem conseguir mudar o pensamento. À noite, rolava de um lado para outro, sem poder conciliar o sono pensando. Quem sou eu para amá-la dessa maneira? Um pobre João ninguém deserdado da sorte, sem família, sem dinheiro, sem ter mesmo um lugar para repousar, a pretender uma jovem de fino trato, aparentando ser abastada. Jamais iriam aceitar alguém como eu, um pobretão desvirtuado, cheio de traumas e conflitos. Melhor seria esquecê-la, e hei de conseguir, é o único caminho sem sofrimento para todos. À noite, lutando contra o sentimento, tentava convencer seu coração de que estava errado. Já era madrugada quando conseguiu dormir. Acordou mais tarde do que de costume, com a enfermeira batendo a porta, informando de que o doutor passaria para examiná-lo dentro de poucos minutos. Se tudo estivesse bem, ele poderia deixar o hospital ainda naquela manhã. Antônio entusiasmou-se com a notícia. Tratou de banhar-se e ficou à espera do laudo médico. Liberado, vestiu-se com roupas que a enfermeira lhe entregou em nome do senhor Lourenço, que viu as suas rasgadas durante o resgate rápido. Caminhou até a porta que levava à rua, acompanhado pela moça que, prestativa, mostrava o caminho. Observando as instalações por onde passava, percebeu que se tratava de lugar de luxo e seus direitos não lhe garantiam algo assim. Aquele homem, na pressa de curá-lo, levou-o ao melhor local. Mas como iria pagar pelo favor recebido? Preocupou-se sem saber como agir e indagou. Quanto devo a vocês pelo que me fizeram? Sou pobre e nada tenho, nem mesmo um emprego. Mas faço questão de pagar de alguma forma. Para isso, trabalharei aqui até que tudo seja ressarcido. Mas a moça sorridente respondeu. Não se preocupe, Antônio, a conta já foi paga. Você está recuperado e isso pode ser considerado um milagre. O que lhe aconteceu já causou muitos óbitos mesmo aqui.
O senhor Lourenço fez questão de que fosse tratado com os melhores recursos de que dispunhamos e deixou, além das roupas que lhe entreguei, uma quantia em dinheiro para você poder chegar até a sua casa. Deixou também seu endereço, caso precise dele. E pediu que quando estivesse totalmente recuperado, fosse visitá-lo, o que lhe daria enorme prazer. E entregando o cartão deixado junto à importância em dinheiro, despediu-se fraternalmente dele, dizendo: Não se esqueça de procurá-lo, Antônio, pois amigos assim não se encontram facilmente. Novamente o rapaz sentiu-se tocado de indizível emoção. Saiu agradecendo a cada um dos funcionários que o acompanharam com tanto carinho e atenção. Quem seriam eles? Gentis, caridosos e discretos, pensava lembrando-se de seus benfeitores, Sr. Lourenço e Sara. Tinham sotaque italiano, mas falavam muito bem o português. Deveriam ter alguma fortuna, caso contrário não o bancariam tal despesa. Mas se tinham dinheiro, tinham também algo muito mais importante e difícil de se encontrar: solidariedade, bondade e fraternidade dirigindo suas vidas. A emoção arrancou-lhe lágrimas dos olhos e Antônio fez novo balanço de sua vida até então. Em seus 22 anos, tinha sofrido muito. Mas também entendia que em sua vida conhecera pessoas boas e caridosas que o ajudaram espontaneamente nos momentos mais difíceis. Lembrou-se de Dona Cândida e arrependeu-se outra vez de tê-la abandonado. Sentia sua falta como jamais sentiu naqueles últimos anos. Recordou-se do Sr. Justino e Dona Ângela, da família de Dona Margarete, que o acolhera com tanto amor, conseguindo ajudá-lo a reencontrar o caminho certo. Desprezara conselhos nobres e aprendizados como os que tivera a oportunidade de ter quando esteve doente, após a tragédia com o vulcão, e que continuaram a fortalecê-lo no Brasil. Lembrou-se de sua mãe verdadeira, que perdera a vida no acidente. E mesmo depois de habitar outras esferas espirituais, ainda participava de sua educação tentando ajudá-lo com a comunicação. Mediúnica, desacreditada por ele. Oh, Deus! Como ela deve ter sofrido quando abandonei meu novo lar com Dona Cândida. Agora sabia que tudo aquilo fora verdadeiro. Deveria ter esperado pelas respostas que queria, antes de revoltar-se e sair pelo mundo à procura de aventuras que só lhe trouxeram amarguras. Olhou para o céu e mentalizou Jesus na forma como lhe ensinaram a senti-lo. Bem perto, usando roupas alvíssimas e com as mãos estendidas, convidando-o a seguir seus ensinamentos. Comoveu-se e chorou. Mentalizou uma prece de agradecimento, pensando por que Deus ainda seria tão bom para um mau filho, como se julgava até então. Quando percebeu já tinha caminhado bastante e aproximava-se da saída da cidade. Desejava ardentemente voltar para Dona Cândida, mas antes de tomar qualquer decisão precipitada, levou novamente o pensamento em prece, suplicando: Oh, meu Deus! Sei que nada acontece sem uma finalidade que nos enriqueça o entendimento desde que saibamos aproveitar os ensinamentos. Ajuda-me a encontrar novamente o caminho certo. Ajuda-me a corrigir os erros que cometi, que eu não descanse enquanto não puder repará-los e devolver a felicidade às pessoas que tanto me ajudaram. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Seu coração pulsava acelerado e agradecido. À sua volta, invisível aos olhos humanos, formava-se um halo de luz com a presença de entidades sublimes, transmitindo força e coragem ao seu espírito. Caminhou mais rápido com passos decisivos embora estivesse bem distante de onde pretendia chegar. Ao passar pelo local do acidente com o réptil, ao contrário do que pensava, não teve qualquer sentimento de desagrado. Recordou-se que ali vira pela primeira vez o rostinho doce de Sara, que lhe enternecia o coração. Gostaria muito de poder procurá-la, falar-lhe de seu imenso amor. Abraçá-la sem permitir que nada a afastasse de seus braços, mas temia esse sentimento. Sabia de sua condição inferior e jamais poderia pretendê-la, não seria justo.
nada tinha a oferecer-lhe. Melhor mesmo seria esquecê-la. Pretendia pagar cada centavo que o Sr. Lourenço depositara naquele hospital. Para isso, trabalharia incansavelmente até conseguir a quantia necessária. Estava decidido. Procuraria primeiro Dona Cândida e pedir-lhe perdão pela ingratidão que lhe fizera. Depois, planejaria como realizar seus anseios. Não tinha tanta certeza de encontrá-la, mas contava com o perdão daquele coração nobre e espírito elevado que era. Se tivesse uma oportunidade, voltaria aos estudos preparando-se melhor para enfrentar a vida, e sabia que Deus iria ajudá-lo. Mas estava resignado a cumprir os desígnios divinos caso precisasse passar o resto da vida trabalhando ali naquela fazenda. A caminhada era longa, teria que parar para se alimentar e descansar um pouco. Procurou um local que lhe pareceu mais seguro, comeu o lanche que lhe foi oferecido pelos bondosos funcionários do hospital, quando souberam da distância que ele deveria percorrer. E acomodou-se desta vez longe das pedras, evitando os animais perigosos. Depois de alguns minutos curtindo a paz daquelas paragens, ouviu o ruído de uma condução lenta que vinha ao longe. Levantou-se e pôde avistá-la no horizonte. Era um carro de bois que transportava troncos de árvores cortadas da mata para uma das fazendas nas imediações. Amistosamente Antônio pediu carona. Foi bem recebido sobre os troncos, fazendo companhia ao condutor que ficou feliz em ter alguém com quem conversar. Seguiram tagarelando até a entrada da fazenda e despediu-se agradecido e esperançoso. Teve que andar mais alguns quilômetros até avistar as casinhas simples da colônia. Aproximou-se temeroso. Capítulo 10. O retorno. A casa continuava tal como era antes. Não precisou chamar. Dona Cândida, ao avistá-lo, correu ao seu encontro abraçando com carinho e lágrimas de emoção. Falava muitas coisas ao mesmo tempo, dando vazão à felicidade que sentia. Antônio, de olhos fechados, envolvido no abraço amoroso que tanto sonhara receber nos últimos tempos, limitou-se a agradecer a Deus pela alegria do reencontro. Sabia que não a merecia, tinha errado muito, mas não podia deixar de alegrar-se ao sentir o carinho tão sincero. Em seu íntimo, prometia ao Pai Supremo que jamais deixaria aquele lar e daquele dia em diante seria o filho dos sonhos daquela mulher, que era para ele um anjo de bondade e dedicação. Os dias que se seguiram foram de muita conversa e desculpas. Antônio sentia-se feliz como não fora desde a infância. Contou à mãe adotiva tudo o que se passara desde sua partida. As farras, o alcooísmo, os vícios, o pacto com entidades trevosas. O atropelamento que o colocou nos braços de uma família tão bondosa que lhe devolveu a alegria e a fé em Deus, que já havia perdido. O risco de vida, que correu com o veneno da cobra e os amigos que conheceu na condição adversa, não só ajudaram a salvar sua vida, como lhe proporcionaram tanto conforto sem nada exigir em troca. Entregou-lhe o dinheiro que o Sr. Lourenço lhe deixara para a viagem, e que não precisou usar. Sentiu-se aliviado em voltar a dividir com ela sua vida, prometendo jamais voltar a beber. Procuraria o proprietário da fazenda, que estava sob nova direção, oferecendo-se para qualquer trabalho digno que pudesse lhe prover o sustento. Ficou sabendo da fundação de uma escola para crianças, que atenderia aos adultos no período noturno. Ali compareciam moradores de outras fazendas também, pois era a única que oferecia aquele tipo de ajuda aos que queriam progredir. Matriculou-se imediatamente com muita vontade de dar continuidade ao aprendizado que interrompera aos 10 anos. Sonhava com Sara todas as noites, e não conseguia esquecê-la durante o dia onde quer que estivesse. Enganava-se dizendo para si mesmo que isto passaria, mas alimentava o secreto desejo de um dia poder reencontrá-la e casarem-se. Sabia que era preciso estudar e progredir muito para ter tal pretensão. Talvez chegasse tarde demais, mas não desistiria. O início às aulas estava marcado para a próxima semana, e Antônio aguardava ansioso.
Tentava recordar as antigas lições aprendidas para facilitar o trabalho da professora que iria conhecer em breve. Seria seu melhor aluno, pensava. Haveria de recuperar o tempo perdido da melhor maneira possível. Tinha pressa em aprender, só assim sentir-se encorajado a procurar a querida Sara. Guardava com todo carinho o cartão com o endereço que o Sr. Lourenço deixara no hospital. Ainda não o havia procurado, mas pretendia fazê-lo em breve. Não antes de poder levar-lhe algum dinheiro como parte do pagamento da grande despesa que lhe devia, referente a tratamento hospitalar. Esperava tão somente o dia do pagamento para realizar seu desejo. A semana passou e as aulas começaram. Antônio, depois de exaustivo dia de trabalho, compareceu à pequena construção rústica, onde ficava a pequena, mas acolhedora, sala de aula. Como fosse um dos primeiros a chegar, sentou-se no primeiro lugar, próximo à mesa da professora, que chegou acompanhada de sua filha Sara. Esta deveria também assistir às suas aulas, estagiando como professora, pois estava estudando e se formaria em breve. Antônio quase desmaiou. Seus olhos encontraram-se com os da jovem e o sorriso de felicidade brotou nos lábios de ambos, envolvidos pelo mesmo sentimento. A presença da moça encheu seu coração saudoso de alegria inesperada, e as lágrimas quase rolaram pela sua face. A grande custo conseguiu controlar-se. Aquele encontro, cheio de magia e encantamento, não passou despercebido à mãe, mas na realidade só eles poderiam saber a intensidade da emoção que sentiam. Feitas as apresentações e as explicações necessárias, Dona Arlete pôde compreender melhor o que estava acontecendo. Sabia ser quase impossível mantê-los afastados. Não só desconfiara, como recebera a confissão da filha sobre a paixão que sentia pelo rapaz, que viera fazer parte de seus sonhos, desde o encontro casual na estrada. A surpresa não podia ter sido melhor. Dona Arlete e o Sr. Lourenço eram pessoas boníssimas e de uma compreensão inacreditável. Tinham idade já um pouco avançada e estavam casadores há muitos anos. Viveram na Itália até não conseguirem mais trabalho. Como não tinham filhos, costumavam preencher o tempo disponível visitando hospitais na Itália. Levavam aos doentes o carinho que lhes sobrava, junto ao conforto material e humano que um bom coração pode proporcionar aos que sofrem. Conheceram Sara com mais ou menos 3 anos e se afeiçoaram muito a ela. Como ela estivesse sozinha e não houvesse nenhuma informação sobre os pais, ficara sob cuidados judiciais até que puderam adotá-la. Viveram na Itália mais ou menos 5 anos após a adoção e depois que o país foi assaltado por grave crise econômica, resultando no desmoronamento de sua estrutura. A fome fazia vítimas, a produção de alimentos era insuficiente, e pessoas pereciam contaminadas por doenças que proliferavam devido ao estado de desnutrição geral. Sentindo-se impotentes para continuar vivendo na Itália diante da situação calamitosa, partiram rumo ao Brasil, de onde tinham informações esperançosas de sobrevivência estável e progresso certo. Além disso, amavam tanto a menina e temiam que um dia aparecessem os verdadeiros pais de Sara e eles a perdessem. Em outro país, correria menor risco. Assim desembarcaram no estado de São Paulo, onde se acomodaram por algum tempo. Logo compraram terras com as economias que trouxeram de sua terra natal, e iniciaram o plantio de uvas. Em alguns anos, contavam com boa produção que abastecia o mercado próximo. O Sr. Lourenço abriu um pequeno armazém sortindo de produtos variados, necessários àquela população pouco exigente, enquanto aguardava o crescimento das videiras. Simpático, sabia agradar os clientes, logo conseguiu boa freguesia, que lhe trouxe lucro seguro, proporcionando-lhe vida estável e razoável conforto. Não eram ambiciosos, sempre dividiam seu pão com os que podiam menos. Dona Arlete era professora e não teve dificuldades em aprender a língua portuguesa. Ofereceu seus préstimos para fundar a escola rural na maior fazenda da região, que receberia também alunos de toda a redondeza.
lecionava satisfeita, apesar da baixa remuneração, e foi lá que conheceu Antônio. A par das informações da filha Sara, simpatizou com o rapaz à primeira vista. Não ofereceu obstáculo algum ao namoro dos jovens, pois percebeu que existia um grande amor entre eles. 2 anos depois, sob felicidade indizível, Antônio e Sara preparavam-se para casar-se em breve. Convidado pelo sogro, há algum tempo trabalhava muito para aumentar a produção de uvas naquelas terras férteis, de forma a prover o sustento do lar junto a Sara. Sabia que a ajuda do senhor Lourenço e Dona Arlete eram fundamentais, mas não queria ser um aproveitador. Desdobrava-se em esforço a fim de obter uma vida confortável e cheia de alegrias no futuro. Era amado e respeitado como verdadeiro filho do casal bondoso e compreensivo. Também estendiam a Dona Cândida todo o carinho e atenção. Foram convidados a morar na mesma fazenda para poderem cuidar melhor das videiras, mas Dona Cândida não quis deixar o local onde já estava habituada a realizar suas tarefas religiosas. Antônio foi morar com eles e a mãe adotiva passava com eles os finais de semana. Conviviam em harmonia como uma só família, unidos pelos laços de simpatia e amor. Aos poucos, Dona Cândida tinha introduzido ali seus conhecimentos sobre o espiritismo, adquiridos ainda na Itália e aumentados pelo intercâmbio benéfico com os espíritos nas reuniões doutrinárias praticadas no antigo lar junto ao senhor Justino e Dona Ângela. Antônio mostrava-se muito interessado nas lições ensinadas e acrescentava sempre que podia as experiências adquiridas no tempo de ausência do lar. Elas não haviam sido boas, mas ajudava-os a distinguir melhor o certo do errado. Depois dos estudos, perdia-se em inquietações, enquanto criaturas iluminadas, sem que ele percebesse, trabalhavam-lhe o espírito carente de conhecimentos, que trazia em si uma tarefa muito maior do que a que realizava. Unidos pela fé e pelo amor, agora, longe das perturbações de outrora, moldava a sua vida na retidão da conduta. Muitas vezes havia comentado sobre o passado, com os futuros sogros, falando das lembranças da Itália, tentando descobrir ligações ou amizades comuns. Mas até então nada apontava para algum conhecimento entre eles ou pessoas do país de origem. Dona Arlete se lembrava da erupção do vulcão que dizimou muitas vidas nas proximidades da cidade onde morava. Mas não foi a única vez que aconteceu esse tipo de tragédia. Naquele país havia muitos vulcões considerados extintos, e outros que, vez ou outra, entravam em atividades nem sempre previstas. Capítulo 11. Novo alerta. Naquela noite de sábado, depois da prece e comentários evangélicos, Dona Cândida, já envolvida pelos fluidos do espírito comunicante, passou a transmitir um recado da mãe de Antônio por via mediúnica. Boa noite, queridos irmãos. É com desvelado amor que venho falar-lhes sobre a necessidade constante de estudo no aprendizado terrestre. Aqui nos deparamos com situações impostas pelas nossas necessidades de correção do passado. Há tarefas mais penosas que só podemos compreender e extrair-lhes essência benéfica, se tivermos no coração as bases do Evangelho. A felicidade não é deste mundo. Não está nas paixões terrenas nem nas posses que, enganosamente, dão a sensação de felicidade. Estagiamos na terra, onde o sofrimento depurador tem muitos quefazeres em cada um de nós, e não podemos ainda almejar a realização de sonhos mais sublimes. Antônio, meu filho, sei que nutre um grande amor por Sara, recíproco e verdadeiro, e que os envolve há muito mais tempo do que possam imaginar. Mas creiam, filhos, há muitas coisas urgentes a serem resolvidas antes que se concretize a união que tanto desejam. Sua irmã está prestes a fazer uma escolha de consequências desastrosas, só você poderá ajudá-la. Peço que relembre e avalie as palavras que lhe disse anteriormente. Como disse antes, ela está reencarnada, mora hoje no mesmo país que os abrigou, para onde veio pelas mesmas razões de vocês. Sua aparência está modificada pelo crescimento, mas lembre-se de que ela tem uma marca que você conhece bem, porque estava presente quando se queimou.
Isso talvez o ajude a identificá-la, e é de suma importância que o faça. Ela o encontrará, mas só você poderá reconhecê-la, visto que ela não tem condições de fazê-lo por causa da sua pouca idade quando foi separada da família. Amo-os muito mais do que possam imaginar, e estarei sempre trabalhando pelo progresso de todos vocês, que fazem parte da nossa imensa família do coração, rogando a Deus que os proteja, que os fortaleça e que dê a todos a compreensão necessária para fazer sempre o melhor.